Muito boa noite a todos os presentes para esta sessão solene de premiação dos alunos vencedores do programa Embrapa Escola e a entrega do título de cidadão benemérito de São Carlos ao professor Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso. Convidamos nesse momento a vereadora Laíde das Graças Simões a assumir a presidência da mesa que dirigirá os trabalhos desta sessão solene. Para compor a mesa de autoridades, chamamos Excelentíssimo senhor professor Dr. José Galizia Tundizi, secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, representando nesse ato o excelentíssimo senhor prefeito de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira. Excelentíssima senhora doutora Ariadne Leopoldino Margarido, presidente da OAB, subseção São Carlos. Excelentíssimo senhor professor doutor Walter Libardi, vice-reitor da Universidade Federal de São Carlos. Excelentíssimo senhor professor doutor João de Mendonça Naime, chefe-geral da Embrapa Instrumentação. Por favor, senhor. Excelentíssimo senhor professor doutor Marco Aurélio Bergamaschi, chefe-geral em exercício da Embrapa Pecuária Sudeste. Excelentíssima senhora professora Débora Gonzalez Costa Blanco, dirigente regional de ensino. Excelentíssimo senhor professor Orlando Mengatti Filho, secretário municipal de Educação. Convido também, nesse momento, o vereador Luiz Henrique Paulino Carmelo Kik para que conduza o professor doutor Luiz Henrique Caparelli Matoso até o seu lugar na mesa de autoridades. Em pé, ouviremos e cantaremos o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos.
têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o laparucos ventas estrelado, medindo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mercedes da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Minha terra, cidade, sorriso, de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Estendida em outeiros altivos, coros cantes ao brilho do sol. És ao templo, presépio e palácio, onde mora da graça ao crisol. Se o Gregório murmura em surdina, uma prece mimosa a teus pés, lá bem alto as escolas derramam como bênçãos de Deus de revés. Minha terra, cidade, sorriso, de São Paulo, Esmeralda querida, catedral onde rezam cantando a cultura e o labor, sua vida. Se o excelso jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção, tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração, e caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, o de amar e servir o Brasil, Brasil. Podemos sentar. Com a palavra, nesse momento, a presidente da solenidade, vereadora Laide das Graças Simões. Boa noite, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que o Poder Legislativo São Carlense recebe a todos nesta noite. Cumprimento também a todos os componentes da mesa, já citados pelo protocolo, em especial o homenageado desta noite, Dr. Luiz Henrique Matoso. Antes de abrir oficialmente a sessão solene, eu gostaria de justificar a ausência do presidente do Legislativo, vereador Lucão Fernandes, que, devido a compromissos anteriormente assumidos, não pôde estar presente e envia seus cumprimentos a todos. Declaro aberta a sessão solene
para a entrega do título de Cidadão Benemérito de São Carlos ao renomado pesquisador da Embrapa Instrumentação, professor Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso. Também, nesta noite, faremos a premiação dos alunos vencedores do programa Embrapa e Escola. Para uso da tribuna, o vereador Luiz Henrique Kiki, para falar sobre o programa Embrapa e Escola. Vereadora Laide das Graças Simões, representando o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, na pessoa de quem também cumprimento todos os meus pares. Professor Dr. José Galizia Tundizi, secretário municipal do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, representando nessa solenidade o prefeito Ayrton Garcia. Doutora Ariadne Leopoldino Gargarido, presidente da OAB de São Carlos. Professor Walter Libardi, vice-reitor da UFSCar. Professor João de Mendonça Naime, chefe-geral da Embrapa Instrumentação. Professor Marco Aurélio, chefe-geral em exercício da Embrapa. E professora Débora Gonzales Costa Blando, dirigente regional da Diretoria de Ensino, e professor Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso, homenageado dessa noite. Senhores e senhoras, a todos presentes, boa noite. Uma boa noite também especial a todos os alunos, os ganhadores desse programa, né, dessa homenagem justa que nós estamos fazendo da Embrapa Escola. Eu quero, no início dessa sessão solene, explicar o motivo de ser desta noite, e depois nós iremos, então, para o nosso homenageado. Vereador Azuaite Martins de França, boa noite. Bom tê-lo aqui conosco. Explicar o motivo de ser, então, dessa noite. Assim que eu fui eleito, eu estou no meu primeiro mandato, eu comecei a imaginar possibilidades de fazer com que a cidade da tecnologia se tornasse a cidade da tecnologia de fato. Não só dentro dos muros das universidades, o que é muito salutar, né, o que é muito bem fazejo, mas também na cidade como um todo. E uma das minhas primeiras atitudes, eleito vereador aqui na cidade de São Carlos, se não a primeira, só não falo com toda a certeza que foi a primeira para não cometer aqui nenhum engano, mas foi logo na sequência, no mês de janeiro, foi procurar o Matoso, pesquisador da Embrapa, para que pudéssemos conversar. A ideia era buscar alguém que pudesse dar um encaminhamento, dar ideias, dar opções para que programas pudessem ser feitos e que atendessem exatamente a esse meu anseio, que era fazer com que a nossa cidade, que ninguém duvida que tem um potencial tecnológico, pudesse se beneficiar de tudo que é produzido dentro das nossas universidades, mas não só das universidades, também dessa autarquia federal que nós temos, que é a Embrapa. E nessa conversa que tive logo no início do mandato com o Matoso, ele falava com muita alegria e brilho nos olhos sobre um programa que há tempos atrás havia sido instituído na cidade de São Carlos, que era esse programa Embrapa Escola. E naquele momento, né, e pela primeira vez, eu escutei falar um pouco do que era isso e como isso poderia beneficiar toda a rede pública da nossa cidade. E ele começou a dizer que essa seria uma forma de o pesquisador não só entrar na sala de aula para conversar com os alunos, falando a importância da pesquisa e dos trabalhos feitos em São Carlos, mas também de trazer os jovens para conhecer esses dois polos tecnológicos que nós temos em São Carlos, voltados à Embrapa, que é a Embrapa Instrumentação e a Embrapa Pecuária. E aquilo me fez muito sentido. E aí, lá no início, nós começamos a desenhar como que seria feito a retomada desse programa Embrapa Escola, porque esse programa havia sido extinto por falta de recurso, cortes de verbas, mas a ideia é que ele voltasse. E aí nós fizemos algo que na oportunidade eu não imaginei que seria algo inédito na história do Brasil, não só da nossa cidade, que foi um ente municipal, no caso, né, a Câmara Municipal de São Carlos, junto com a Prefeitura Municipal de São Carlos, subsidiar um programa que é de uma autarquia federal. E aí nós pensamos numa estrutura de programa, num trabalho que pudesse atingir o maior número possível de pessoas, né, com emenda parlamentar. E daí começa a surgir a ideia da Embrapa Escola, não de forma rápida, isso levou quase 2 anos, né, do início do mandato para cá, até as coisas
serem costuradas, porque isso envolvia toda uma questão de logística. Secretaria Municipal de Ensino, sempre muito solícita, disposta nas reuniões, né? Aqui até agradeço o nosso secretário Nino Mengatti, também a diretoria de ensino, na pessoa da Débora, com quem, na sequência da conversa com o Matoso, eu também já fui procurar para pensar em como nós poderíamos potencializar essa ação, a própria Embrapa, a Câmara Municipal de São Carlos, a Prefeitura de São Carlos. Então nós começamos a fazer uma força-tarefa para que esse programa pudesse sair. Sabemos que as coisas são morosas, burocráticas, lentas, em parte tem os seus motivos de ser, né? Mas há nisso tudo também uma morosidade excessiva demais, uma burocracia que, né, atrapalha a agilidade de coisas que poderiam ser úteis. E passados 2 anos, eis que então surge o programa Embrapa Escola, e esse programa, para aqueles que estão nos ouvindo e talvez não o conheçam, é uma forma de a Embrapa trazer o seu conhecimento. Aqui em São Carlos temos 2 unidades da Embrapa, a Embrapa Pecuária e a Embrapa Instrumentação, trazer o conhecimento, todo o know-how que eles têm, para que os alunos possam entrar em contato, em sala de aula, em laboratório, no campo, entender de que forma a tecnologia chega no campo e de que forma, no caso aqui da instrumentação, a nanotecnologia entra nas nossas vidas. E foi isso que nós vivemos. O programa Embrapa Escola, envolvendo essas 5 instituições, teve ao todo a participação de 7 escolas, entre escolas municipais e escolas estaduais. Foram 10 turmas envolvidas e participando ativamente desse programa. 30 professores sendo formados pelos pesquisadores da Embrapa, como que já dando a eles uma chave de leitura do que seria o programa e de como eles poderiam trabalhar esse assunto em sala de aula, para que uma vez que os alunos viessem até o campo e até a instrumentação, pudessem já ter uma bagagem mínima do que seria vivenciado lá. E foram mais de 600 alunos da rede pública de ensino atingidas por esse programa. É claro que nós temos um número muito maior na nossa cidade de estudantes na rede pública, mas para uma retomada, para um reinício das nossas ações, foi algo que nos fez todo sentido, alegrou os pesquisadores, eu tenho certeza que contribuiu e muito na vivência dos alunos, também dos professores que puderam lá ser formados, mas a ideia, e aí eu vou concluindo essa minha fala de abertura e de apresentação, é que esse programa não ficasse encerrado só nessa ação, que já seria interessante o bastante, que já faria brilhar o sentido do estudo, né, para os alunos, mas uma outra ação, que fosse a escrita de uma redação, por essas 10 turmas, 7 escolas, né, a escrita de uma redação, onde o aluno pudesse relatar aquilo que eles viveram, né, aquilo que eles presenciaram, o quanto isso impactou a vida deles. E dessas redações todas, nós selecionamos então 10, e aqui estão, né, os 10 ganhadores. Só uso o ganhador porque você está aqui no meio, você é minoria, senão seria as 10 ganhadoras, mas está aqui representando, né, os meninos, mas é difícil demais competir com essas meninas, né? Elas são competentes, são aplicadas, estudiosas, né? E o menino demora para amadurecer, a maturação no rapaz demora um pouquinho, lá para os 21 começa a se dar conta, né, de que as coisas deveriam ser diferentes. As meninas não, com 13 anos já estão todas, né, todas prontas, empoderadas, já toda querendo fazer a coisa acontecer. Então, aqui representando os meninos, então os 10 ganhadores que aqui estão, as 10 melhores redações que descrevem um pouco do que foi a vivência dentro dessas 2 unidades da Embrapa, dessa autarquia federal aqui na cidade de São Carlos. Então hoje para mim é uma noite assim, muito honrosa, é uma noite de muita alegria. Não fosse só um modo de enaltecer essa ação e de premiar os 10 alunos que ganharam essas redações, nós temos ainda um segundo momento, que é a entrega do título de cidadão benemérito ao grande pesquisador dessa cidade, um dos maiores pesquisadores do Brasil e um dos mais citados no mundo, que é o Dr. Luiz Henrique, meu xará, Matoso, né, que será num segundo momento onde nós iremos fazer essa homenagem e entregar a ele o título de cidadão benemérito, de forma justa e reconhecida. Então, eu agradeço a presença dos alunos que aqui estão, a participação, o empenho de vocês. Continuem, né, aplicados, continuem desejosos do saber, continuem fazendo com que, né, todo esse conhecimento adquirido possa se tornar também uma forma de dar a conhecer aos outros aquilo que vocês vivem, acreditam. Obrigado a todos que aqui estão, pais, alunos, mestres, professores, a todos que compõem a mesa. Essa é uma noite de grande alegria e que todos possam
participar da alegria que hoje é comemorada, celebrada, vivida. Meu muito obrigado às instituições envolvidas, né, e o meu muito obrigado a todos que estão aqui prestigiando esse momento. Obrigado. Gostaria de registrar e agradecer a presença do vereador Azuaito Martins de França, excelentíssimo político desta Casa de Leis. Com a palavra, o professor Marco Aurélio Bergamaschi, chefe-geral em exercício da Embrapa Pecuária Sudeste. Boa noite, prezada Laide. Ao cumprimentá-la, saúdo todos os demais componentes da mesa. Senhoras, senhores, prezados e caríssimos ganhadores, parabéns pela conquista de vocês. Para nós da Embrapa é um grande prazer participar desse tipo de ação, desse tipo de evento. Comentando um pouquinho sobre a Embrapa, nós somos uma empresa pública federal. Nós atuamos no Brasil todo e também no exterior. Nós temos 43 unidades distribuídas por todos os estados brasileiros. Praticamente todos os estados têm alguma unidade presente. E São Carlos, como já foi comentado, tem uma particularidade. Se já não era de grande importância a presença aqui de uma universidade federal, de uma universidade estadual, ainda temos aqui 2 unidades da Embrapa. Então, esse conjunto de pessoas e de estrutura de pesquisa e ensino, eu posso dizer que ela é única no Brasil. Isso, claro, gera um conhecimento, gera informações importantíssimas e que atitudes como do prezado vereador que teve nessa iniciativa dele, realmente leva esse conhecimento a todos. Isso é de grande importância. A Embrapa é muito importante em relação ao que ela gera de conhecimento, principalmente em tecnologias tropicais. Então, atendendo toda essa região mais quente do planeta, né, essa faixa de clima mais quente, mais chuvoso. Não temos medo nenhum de dizer que é a maior empresa da América Latina de desenvolvimento de pesquisa e que detém o maior conhecimento em tecnologias tropicais. Falando um pouquinho sobre as nossas unidades, então é muito importante que a gente leve esse conhecimento gerado para todos os lugares, não só para o objeto que nós temos de estudo, né, para aquelas pessoas do campo que efetivamente utilizam o que a gente gera, mas também para a população urbana, né, para as casas. E não existe forma mais efetiva, não existe forma com maior ganho do que você levar esse conhecimento aos jovens. E da forma que foi levada dentro de um projeto Embrapa Escola, que já é uma ação que nós temos dentro da Embrapa há mais de 20 anos. A hora que você envolve o jovem, isso é potencializado, isso é perpetuado. A forma que nós utilizamos de, primeiro, capacitar os professores, fornecendo a eles elementos, subsídios, informações, para que eles possam colocar isso nos seus currículos, no dia a dia da aula, e levar um pouco de conhecimento de uma forma um pouco mais aplicada, de uma forma um pouco mais interessante para o aluno, com certeza ele vai motivar toda essa estrutura de aprendizagem, né? Não tenho dúvida, o que o professor aprendeu, ele leva para as outras turmas. O que vocês aprenderam, vocês levarão para suas casas e para todos que convivem com vocês. Então, isso não temos a menor dúvida que tem um efeito muito grande de vocês, do meio urbano, conhecer o que é o agronegócio e as tecnologias importantes que nós temos desenvolvido. Em relação às tecnologias, o que a gente pode falar? Importantes conhecimentos em relação à nanotecnologia, biologia molecular, todos esses conhecimentos de ponta da fronteira do conhecimento. Além disso, conhecimentos sobre bem-estar animal, produção de leite, sistemas integrados, isso buscando basicamente
maior eficiência, maior rentabilidade e, principalmente, sustentabilidade para que a gente consiga perpetuar a produção agrícola no Brasil. Não adianta, a vocação do Brasil ela é agrícola. Claro que vem todo um arcabouço empresarial junto, de transformação, de indústrias que transformam o que a gente produz da pecuária, mas, sem dúvida, a nossa vocação é agrícola. E essa conscientização ela tem que estar muito clara, muito forte no meio urbano. Então, o grande sucesso dessa iniciativa, eu não tenho dúvida que foi a parceria estabelecida. Então, foi uma articulação muito hábil, envolvendo a Secretaria Municipal de Educação, envolvendo Diretoria Estadual de Ensino, Câmara Municipal de São Carlos e as unidades da Embrapa. Esse arranjo, envolvendo todas as esferas de poder, né, Estado, município e esfera federal, com certeza conseguiu gerar todo esse movimento que atingiu um resultado extraordinário. 5 escolas atendidas, 30 professores treinados e quase 700 alunos que receberam essas informações. Então, isso é louvável, mas mais do que a parceria, não é simplesmente feita por instituições, são feitas por pessoas. Então, ressalto a importância do vereador Kik em ter essa iniciativa e, principalmente, a importância do nosso querido Matoso, no sentido de integrar as nossas unidades junto a esse programa e poder viabilizar isso com o sucesso que teve. Então, agradeço pela iniciativa, parabéns, professor Matoso, pela sua dedicação e a homenagem que recebe hoje, e, sem dúvida nenhuma, estamos abertos e espero realmente que outras iniciativas, outras parcerias neste formato sejam novamente propostas para que a gente possa atingir em conjunto grandes feitos. Muito obrigado. Para uso da palavra nesse momento, a professora Débora Gonzalez Costa Blanco, dirigente regional de ensino. Boa noite a todos. Quero saudar aqui a vereadora Laide, que preside hoje essa sessão, todas as autoridades aqui já citadas pelo protocolo, parabenizar o professor Dr. Matoso pela homenagem. É uma honra para nós estar aqui nesse momento, dividindo essa ocasião de tanta alegria para o senhor e para a sua família, estar aqui compartilhando isso com o senhor. Quero saudar aqui o nosso vereador Kik, né, que foi o responsável por alinhavar e costurar toda essa articulação dessas instituições tão fortes, tão complexas, né, que teve assim, uma paciência, porque somos instituições difíceis de reunir. E ele conseguiu, né, essa proeza há 2 anos atrás, que nós começamos esse desafio, e hoje nós estamos aqui colhendo os frutos daquela primeira conversa. Quero saudar também o nosso vereador Aswait, né? Eu não queria começar a nominar as pessoas, mas agora comecei e vou ter que terminar. Nosso querido professor Tundizi, que nos inspira todos os nossos alunos, nossos professores, a ter uma consciência sustentável, a ter um comportamento diferente, a se preocupar com as questões ambientais, que hoje tanto nos aflige, né? As autoridades da Universidade Federal. Enfim, agora eu não trouxe os nomes, agora me compliquei. Vamos lá. Enfim, quero saudar a todos. Nino Mengatti, que também foi uma pessoa muito importante para que esse projeto ele se concretizasse, porque nós tínhamos alguns obstáculos para romper, e a questão do transporte, essa questão complicada que nós temos hoje, se não fosse o secretário Nino Mengatti, através da prefeitura, a gente não conseguiria realizar e concretizar esse projeto. E tenho muito orgulho dos alunos da rede estadual, tenho muito orgulho dos nossos professores, dos nossos diretores, de todas as pessoas que se empenharam
para que isso se realizasse. Nós tivemos palestras, tivemos visitas a campo, que foi muito importante para que todos os nossos alunos, nossos estudantes, conhecessem um pouco do agronegócio, conhecessem um pouco o que essa tão bela instituição, importante instituição, pesquisa aqui na nossa cidade, né? A Embrapa é nossa, e nós fomos lá e participamos um pouco do dia a dia da pesquisa. Pessoas tão importantes, né, que estão ali pesquisando para o futuro do Brasil, da economia, para o nosso futuro. E nós tivemos essa oportunidade maravilhosa de participar desse projeto. E hoje nós estamos aqui com os nossos alunos vencedores, que produziram também o seu conhecimento com tudo que vocês aprenderam lá, né? Então, eu quero agradecer de coração, quero agradecer muito às instituições, a Prefeitura Municipal, a Câmara, a Embrapa, todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto. Nossa equipe, aquelas pessoas que foram fundamentais para que isso saísse do papel e articulasse todo esse programa. Então, a Embrapa e a escola, elas devem continuar caminhando juntas, porque é muito importante para os nossos alunos participar de tudo que acontece nesta instituição. Muito obrigada e boa noite. Para uso da palavra nesse momento, o senhor Orlando Mengatti Filho, secretário municipal de Educação de São Carlos. Boa noite a todos e a todas. Uma honra imensa, mais uma vez, estar aqui no Parlamento, uma instituição que tem que ser respeitada. No momento que nós estamos vivendo, sem nenhuma crítica a ninguém, mas as divergências são naturais e tem que ter respeito às instituições, à OAB, à Câmara, às universidades, aos institutos, porque isso é o primeiro pressuposto que a gente aprende na vida, como humano, é respeitar os outros. Quando se hoje ataca-se as instituições de uma maneira vil, a gente perde o respeito e perde a convivência humana. E aí, nisso, quero saudar a Laide, que é minha amiga há muitos anos, que representa tão bem as mulheres na Câmara Municipal, o vereador Azuarte, que muito nos honra com as suas informações, não só como dirigente do CPP, como presidente da Comissão de Educação da Câmara, que tanta contribuição tem para a educação pública de qualidade de São Carlos. Ao vereador Kik, que eu tenho a honra de viver com eles 3 anos aqui, como servidor público, também eu estou como secretário, não sou, mas por muita honra, estar como secretário de Educação Municipal numa cidade de São Carlos é um desafio em dobro. Primeiro, pela honradez que a população de São Carlos tem e pelo conhecimento. Por todos aqui que geriram a história de São Carlos, é a Universidade Federal de São Carlos, que foi a primeira instituição praticamente pública, de grande porte, que tanto renome internacional tem, mas gera conhecimento, gera questionamento. É isso que a universidade faz pública, que é fundamental. Aqui eu quero deixar minha saudação a Débora, que é nossa parceira, retribua a você o carinho, o respeito e tantos investimentos que nós estamos recebendo no Estado, independente de sigla partidária, mas sempre preservando o interesse público de São Carlos. Foram assim nas creches, foi assim no transporte público, na merenda, em tantas outras parcerias. Eu quero te agradecer pela honradez de ser teu parceiro nesses 3 anos aqui à frente dos destinos aqui de São Carlos. Agradecer de maneira peculiar ao Tom Dizzi, que é o secretário municipal aqui nosso de Ciência e Tecnologia, tantos projetos que nós fazemos. São Carlos tem a honra de ter 2 creches, 2 CIMEIs. Creio que no Brasil são pouquíssimas escolas 100% sustentáveis. Na água, no reuso da água, no plantio, na colheita, no ensino. Então é fundamental que nós tenhamos a parceria e com tanta gente ilustre, com tanto conhecimento que essa cidade disseminou, durante a história, que não nasceu no nosso governo, mas nasceu de tantos governos, com tantos professores, e aqui eu quero deixar o abraço a todos os professores da rede estadual, mas do Carmine Bota especial, do Dalila Gali, a Elaine, que é a supervisora da rede municipal, que é professora também, que foi diretora, e deixei por último uma pessoa que tive a honra de conhecer nesse período, desse trabalho tão nobre na Embrapa, que é o Matoso, que na verdade o reconhecimento que o Kik faz, não só da parceria, que é obrigação do poder público, nós poderíamos ter feito antes, em 2017. Claro, encontramos um cenário muito difícil, mas é passado também, como nós também somos passados.
Quando a Câmara reverencia a você e faz uma homenagem, não é com um cidadão benemérito só, mas a história recente que nós estamos vivendo do momento obscuro que se diz respeita o conhecimento, como se o conhecimento nada valesse. Quando se retira recurso da educação pública de qualidade, quando se ataca a OAB de uma maneira vil e baixa, se respeita, acaba-se com a democracia. O primeiro pressuposto de nós todos, educadores ou não, secretários ou não, dirigentes ou não, e com tanto conhecimento que a história do Brasil, somos o que somos, porque sempre fomos um país livre, independente, com muita dificuldade, sim, mas superamos através da democracia. Fora da democracia não há nada, não há parlamento, não há bem, há ditadura. Quando uma só pessoa fala, e aqui não se trata de corrente ideológica de esquerda ou direita, mas da defesa do país. O que nós estamos vivendo na Amazônia, nessa situação obscura que nós passamos essa semana, o céu claro, o inverno, o escuro, é um ataque vil, agressivo ao conhecimento. É entregar o país, é entregar a soberania do país. Então, nessa noite, nós somos agentes indutores e temos a obrigação, e aos alunos que aqui vão receber, não é um certificado, mas de poder disseminar conhecimento, ter um parceiro como a Embrapa, porque só critica a universidade, só desmonta a educação pública quem dela não conhece ou dela não se serve, ou tem outros interesses obscuros que acabar com a educação pública de qualidade. Eu sou fruto da educação pública de qualidade. Estou aqui como secretário, não pelos meus méritos políticos ou partidários, pelo conhecimento que eu adquiri durante a minha vida. Assim são esses jovens, assim está aqui a Maura, que é a professora coordenadora, tantos nós que somos cidadãos brasileiros. Então, hoje, na verdade, e a Câmara de São Carlos dá exemplo, eu já participei aqui de várias atividades, a defesa da questão da religião. Nós tivemos um ato aqui da defesa de todas as religiões, independente de qual eu professo, ela é humana. Nós somos humanos. Então, Matoso, nessa noite, quando você é homenageado, a Embrapa é homenageada, a Federal, nós temos que fazer um alerta assim. Eu uso daquilo que eu tenho, que é minha voz. Aquilo que é da defesa do direito da sobrevivência como humanos. Nós sempre fomos um país, não é tolerante, não. Tolerância não é convivência. Tolerância eu tolero. A gente tem que ter uma vivência harmoniosa. E aí, quando se homenageia você, quando tem a Federal aqui, tantos institutos, tem a Débora, a OAB, os vereadores, os estudantes, professores, nós temos que fazer uma defesa enfática da educação contra os cortes do investimento público. É um absurdo que nós estamos vivendo na história. São Carlos perdeu, Alaide, por causa da crise do governo federal, R$1 milhão do Fundeb esse mês. Estamos lá com 2 escolas federais que não nos repassam dinheiro há 3 anos. Eu uso aqui, sim, dessa noite, para denunciar, não contra o governo, mas o desmonte da educação. Nós vamos pagar um preço muito caro. E não falo, os jovens são o futuro. Não, somos o presente. Porque cada ação de retirada de dinheiro, as agressões às universidades, a agressão ao OAB, a agressão ao parlamento, ao Supremo, nós estamos desmontando aquilo que nós conquistamos a duras penas. Foi uma educação de qualidade, e uma cidade como São Carlos tem que ter o respeito. Se aqui estão os maiores doutores do país, graças à universidade, às escolas municipais, ao Estado. Então é fundamental que nesta noite de homenagem também a você, que é um ícone do conhecimento, como toda a universidade, um alerta intransigente. Aqui não é questão ideológica, é de defesa da vida, da educação, do país e de uma cidade. Um abraço a vocês. Em nome do excelentíssimo senhor prefeito de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira, fará uso da palavra o professor Dr. José Galizia Tundizi, secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar, em nome da presidente desta importante sessão, a todos os presentes da mesa, essa ilustre mesa, e queria também dizer que agradeço muito ao prefeito municipal, Ayrton Garcia, fazê-lo representar
nesta importante cerimônia. Antes de iniciar, algumas palavras sobre este evento e sobre a comemoração de um projeto tão importante, eu queria fazer minhas as palavras do meu colega secretário Nino Mengatti, que muito expressou a crise e os problemas que nós estamos vivendo. Mas há uma frase que eu vou repetir várias vezes aqui no nosso hino nacional, que é o seguinte: verás que um filho teu não foge à luta. Isso é uma mensagem que precisa ser repetida várias vezes. Mas eu queria fazer algumas reflexões sobre esse projeto. Em primeiro lugar, São Carlos é uma cidade altamente privilegiada e vem vindo esse privilégio há muitos anos, porque acumulou-se aqui um grupo de cientistas, um grupo de instituições, um grupo de pessoas de alto nível internacional, que acumularam um conjunto de conhecimentos de alta relevância para o país e internacional. O fato de 5 instituições, por iniciativa do vereador Luiz Henrique, é o que eu queria saudar. Aproveito também para saudar nosso caro vereador Aswaite. O vereador Luiz Henrique teve a brilhante ideia de, por sua iniciativa, juntar não só 5 instituições, mas os melhores componentes dessas instituições, aquelas cabeças pensantes que foram produzindo em conjunto com a professora Débora Blanco, outro ícone de São Carlos, e as escolas municipais, as 2 unidades da Embrapa, mais a Secretaria de Educação do município, um projeto desta ordem que envolve professores, envolve meus caros alunos, a quem eu quero saudar muito, porque o futuro é com vocês. Vocês são o futuro do país. Nós estamos aqui presentes, nós estamos trabalhando o presente, mas o futuro é de vocês. Vocês é que vão construir o país que todo o povo merece. Eu queria dizer que o importante desse projeto não foi só o produto que foi realizado, as redações, que é muito importante, mas a atitude, a coalizão de conhecimentos, a coalizão de instituições. Em São Carlos temos feito um trabalho em todas as áreas muito importantes para ingressar cada vez mais o conhecimento, não só na vida da população, mas no ensino, procurando estimular os professores, estimular os alunos e difundir o conhecimento de ciência, tecnologia para toda a comunidade de São Carlos, incluindo especialmente os alunos e os professores, como no caso desse projeto. Portanto, esse projeto espelha que São Carlos hoje, para nosso benefício, está na contramão do que está acontecendo no Brasil. É impressionante. Nós criamos na Prefeitura Municipal de São Carlos, nesta gestão, graças ao apoio incondicional do nosso caro prefeito Ayrton Garcia, criamos o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, criamos o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, criamos o Fundo Verde na área de meio ambiente, de tal forma que estamos investindo em ciência e tecnologia, estamos criando bolsas de pós-doutorado a partir do município, ou seja, estamos indo, graças aos nossos esforços, aos esforços da Câmara Municipal, aos esforços do Executivo, estamos indo na contramão do que acontece no Brasil, o que é muito importante para nós, e devemos trabalhar mais e mais nessa direção. Portanto, o que estamos celebrando hoje aqui é um conjunto de ideias que foi se consolidando ao longo do tempo com a participação do nosso caro vereador Luiz Henrique, com a participação do nosso caro Luiz Matoso, que recebeu há 2 anos atrás o Prêmio São Carlos de Ciência e Tecnologia, de modo que todo esse conjunto de atividades mostra
o potencial dessa cidade, o potencial de crescimento, o potencial de usar o conhecimento para a transformação social. Ciência, tecnologia, educação são componentes da transformação social que nós precisamos no Brasil. E nós estamos no caminho certo. Eu queria, mais uma vez, parabenizar o caro vereador pela iniciativa, parabenizar a Câmara Municipal por esta homenagem e esta sessão. Queria parabenizar muito o nosso colega da Secretaria, o Nino Mengatti, que abraça todas as novas ideias com maior vigor e procura desenvolvê-las com a forma mais rápida possível. Queria saudar a todos os componentes aqui presentes, das diferentes unidades. A Embrapa, as duas unidades da Embrapa, são duas unidades de altíssimo nível. São professores, equipamentos de altíssimo nível. Poucas unidades da Embrapa, tem muitas outras, mas poucas unidades têm um papel de destaque na ciência nacional e internacional, como as duas unidades da Embrapa. E usar esta informação que existe, esta capacidade para formar esses alunos, para formar os professores, é uma iniciativa de extrema importância. Portanto, mais uma vez, parabéns aos alunos, parabéns pela iniciativa, parabéns ao vereador, e temos sim que comemorar algo extremamente importante, não só para o município de São Carlos, mas é um sinal para o Brasil. Muito obrigado. Passaremos agora à premiação dos alunos vencedores do programa Embrapa e Escola. O vereador Luiz Henrique Kik entregará um quadro com a moção de congratulações a cada aluno vencedor. A moção, vou ler a vocês, diz o seguinte: moção de congratulação. Considerando que a redação da estudante foi escolhida como uma das 10 melhores do programa Embrapa e Escola, e por seu esforço e dedicação, submeto ao plenário desta Casa esta moção de congratulação a ser dirigida à aluna, renovando os votos de estima e felicitações. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2019, Luiz Henrique Paulino Carmelo, vereador Democratas, assina. E traz aqui, abre aspas, a humildade é o princípio do aprendizado, e sobre ela muita coisa tem sido escrita. As 3 seguintes, de modo especial, dizem respeito ao estudante. A primeira é que não tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. A segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém. E a terceira é que, quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. É de Hugo de São Vitor. Juntamente com a moção, o vereador Kik entregará kits escolares aos alunos. Convidamos a receber a sua premiação Isabelle de Melo Trindade. Gostaria de convidar também nesse momento a vereadora Laídas Graça Simões, que preside essa solenidade, e a vereadora Zoaite Martins de França, aqui presente. Juliana Cardoso de Almeida. Vitória Cristina de Macedo.
Júlia Joia Bosch. Gustavo Ferragini. Ana Clara da Silva Messias. Valéria da Silva Sartório. Rafaela Vitória de Oliveira Beluzzi. Gabriela Cristina Ananias. Melissa Cota Andrade dos Santos. Nós podemos recompor a mesa, por gentileza. Terminada a premiação dos alunos do programa Embrapa Escola, passaremos agora à solenidade de entrega do título de Cidadão Benemérito de São Carlos ao professor Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso. Para a saudação ao homenageado, em nome da Câmara Municipal de São Carlos, fará uso da palavra o vereador Luiz Henrique Paulino Carmelo, autor do decreto legislativo que concedeu o título que hoje será outorgado ao pesquisador da Embrapa Instrumentação. Novamente, uma boa noite. Para não ficar cansativo, né, e com uma formalidade excessiva, não vou novamente cumprimentar todos que aqui compõem a mesa, embora sejam pessoas ilustríssimas, mas só para que não nos canse e não nos delonguemos demais. Mas antes de entrar, né, na parte da homenagem do Matoso, eu peço mais um minuto da atenção de vocês para que não fique assim nenhuma injustiça. Na minha fala, eu esqueci de falar de duas pessoas que foram assim fundamentais, três pessoas que foram fundamentais para que o programa Embrapa Escola acontecesse, que é o Edson e a Cristiane Fragali, e também a Mônica. Assim,
foram 2 anos de reuniões, né, organizando assim, desde da parte de logística, locação de tenda, locação de som, de mesa, equipe de teatro, até questões assim de ordem, né, mais estruturais. E vocês foram assim grandes entusiastas desde o início. São 3 funcionários dessa autarquia federal, da Embrapa, assim, que se mostraram funcionários de excelência, arregaçaram as mangas, assim, sem ganhar nada com isso, compraram a ideia, se sentiram altamente motivados, e não fosse vocês, assim mesmo, para que injustiça não seja feita, não fosse vocês, eu acho que eu teria desistido logo nos primeiros meses. Porque fazer com que isso acontecesse era por deveras complicado. Assim, às vezes eu virava para o Newton, meu assessor, falava: Newton, não sei, acho que só por um milagre, a ideia é boa, né? A ideia que o Matoso me trouxe, assim, espetacular, mas fazer isso sair do papel, juntar esse monte de gente, Fragale, casal Fragale, Mônica, meu muitíssimo obrigado. Bom, e uma última questão, ainda sobre o Embrapa Escola. Estava conversando agora com uma das professoras que está com as redações, tanto física quanto a redação num pendrive, num software, e ela disse que vai me disponibilizar essas 10 redações, porque eu também quero ler uma a uma. Disseram assim que ficaram impecáveis as redações, que tem coisas assim profundas e significativas, e não só para que eu leia. Eu vou ver de colocar no site da Câmara Municipal e também no meu Facebook, nas mídias, para que as pessoas que quiserem ter acesso àquilo que vocês escreveram possam, né, ter na íntegra. Então, eu vou colocar na minha página e vou ver de colocar também no site da Câmara. Isso eu não prometo, mas farei por onde. Tá, ok? E aí, tantos quanto queiram que possam ler essas redações, porque eu tenho certeza que tem grandes pérolas aí. Mais uma vez, a vocês, muito obrigado por nos enriquecer com a experiência e com a dedicação e com o saber de vocês. Muito bem, senhoras e senhores, então agora vamos à parte da homenagem ao Matoso. Novamente, uma boa noite. E dado, né, o currículo desse pesquisador e também, agora sim, a formalidade que esse momento exige, eu vou fazer uma leitura de um texto que eu escrevi. Esta é uma daquelas noites memoráveis. A presença das autoridades, a união que se vive nesta sessão entre distintas e honrosas instituições aqui presentes, a participação dos alunos, a presença de seus pais, familiares, dão testemunho do que nesta sessão vivemos e celebramos. É com muita alegria que a Câmara Municipal de São Carlos realiza nesta noite a entrega do título de cidadão benemérito de São Carlos ao ilustre professor e doutor Luiz Henrique Caparelli Matoso, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Nesta oportunidade, promove a cerimônia de premiação dos estudantes autores das 10 melhores redações do programa Embrapa Escola. Esta é uma justa e merecida homenagem. Na filosofia do direito, costuma-se definir de modo abreviado a justiça como sendo a piedosa prática de dar a cada um o que lhe é devido, ou seja, dar a cada um o que é seu por direito. Ao homenagear o Dr. Matoso e outorgar-lhe o título de cidadão benemérito, cumprimos um dever cívico, reconhecemos aquilo que este pesquisador fez e é. Sua vida, até o presente momento, e rogamos a Deus que lhe dê vida longa e plena, foi um monumento, digna da admiração e mais elevada estima. É justo, Matoso, que o seu nome fique escrito na história de nossa cidade como um ilustre cidadão benemérito. Quero enaltecer uma tríade que considero essencial na vida do Dr. Matoso, a saber, igreja, família e trabalho. O ilustre cientista buscou a excelência em sua vida, cumprindo com todos os seus deveres e obrigações como pesquisador, marido, pai e cristão. Esta noite também é um momento de destaque para a necessidade de despertarmos a vocação à ciência dos nossos jovens. Por isso não haveria melhor momento do que este para premiar nossos jovens por seu desempenho nas redações entregues ao final do projeto Embrapa Escola. É sabido que os jovens necessitam de referências, e aqui temos uma de comprovada virtude.
no arco da Rua Augusta, em Lisboa, encontramos uma citação que faz todo sentido para essa solenidade. Virtubus maiorum ut sit omnibus documento, que traduzida significa a virtude dos maiores para que sirva a todos de ensinamento. Luiz Henrique Caparelli Matoso nasceu em São Carlos, em 27 de novembro de 1961, filho de Luiz Antônio Matoso e Maria de Lourdes Caparelli Matoso. É casado e pai de 4 filhos. Para ele, a sua família sempre foi a prioridade em todos os momentos da vida. Isso é contestado pelos próprios familiares, bem como por todos os seus colegas de trabalho. Segundo sua família, ele sempre conseguiu conciliar muito bem todas as suas responsabilidades, tanto no campo profissional, religioso e familiar. Como atesta o saudoso Papa João Paulo II, fé e ciência são 2 asas que nos permitem alçar voo e nos conduzem à verdade. E sob essas 2 asas, fé e razão, Dr. Luiz Henrique Matoso soube explorar o vasto campo da ciência e dos mistérios da vida humana. De fé católica e integrante da Sociedade São Vicente de Paulo e do caminho neocatecumenal, e fazendo jus à frase de Santo Agostinho, crer para compreender e compreender para melhor crer, Matoso, no seu campo profissional, é um dos cientistas mais citados no Brasil por sua dedicação, esforço e por seu trabalho. E em sua caminhada de fé, um cristão autêntico. Como um são carlense nato, estudou aqui durante toda a sua vida, desde a pré-escola até a pós-graduação, sendo aluno dos conhecidos colégios Jesuíno de Arruda e UFSCar. Luiz Henrique é formado em engenharia de materiais, mestre e doutor na mesma área. Possui especialização em universidades da França e dos Estados Unidos. Trabalhou ao lado do ganhador do Nobel de Química, professor Dr. Alan MacDiarmid, certo? Com o qual publicou vários artigos. É pesquisador da Embrapa, instrumentação desde 1994 e liderou inúmeros projetos da instituição. Orientou mais de 25 teses de doutorado, 20 de mestrado e teve pós-doutorandos sob sua supervisão. Seus projetos possuem inúmeras premiações de destaque, entre elas, Premiação de Excelência Técnico-Científica, Prêmio Criatividade e Destaque Individual da Embrapa, Prêmio Governador do Estado, Invento Brasileiro, do SEDAI e voto de aplauso na sessão do Senado Federal pela invenção da língua eletrônica. Foi incluído na lista de pesquisadores brasileiros mais citados no exterior e ganhou prêmios como Scapus Capes e o reconhecido RDA da Coreia do Sul, Prêmio de Melhor Trabalho da Divisão de Borracha da Sociedade Americana de Química, dentre outros. Possui 10 patentes, sendo 3 no exterior, além de 622 trabalhos e resumos publicados. Há 180 trabalhos em revistas especializadas e 22 capítulos de livros em enciclopédias. Seus trabalhos possuem mais de 2.200 citações na base de dados da Web of Science. Foi um dos pioneiros da nanotecnologia no Brasil e responsável pela área de nanotecnologia no programa LABIX, Laboratório Virtual da Embrapa, no exterior, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Quando foi chefe-geral da Embrapa, duplicou o Laboratório Nacional de Nanotecnologia do Agronegócio e construiu o Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão. Desenvolveu projetos em parcerias com empresas privadas como Michelin Pneus, Plásticos Miller. Na área gerencial, atuou como chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento. Coordenou a elaboração e acompanhamento do 3º e 4º planos diretores da unidade. Foi diretor da Associação Brasileira de Polímeros e membro do Conselho Diretor da associação. Seus discursos evidenciam que ciência, tecnologia, pesquisa devem caminhar lado a lado com a família. Mais do que um renomado cientista brasileiro, Dr. Matoso é destaque como pai, marido e amigo. Graças a isso, jamais se esqueceu de compartilhar amor e zelo por seu trabalho, atendendo aos anseios das pessoas que procuram,
por um líder que trabalhe junto na pesquisa e ensine tudo o que aprendeu e desenvolveu. Outras qualidades especiais do nosso homenageado é a esperança e o patriotismo. Ao permanecer em São Carlos, e isso me vinha à mente à tarde, ao permanecer em São Carlos e no Brasil, mesmo tendo convites, não tenho dúvida que já foram dezenas, e currículo suficiente para compor e contribuir com qualquer laboratório ou grande centro em diversos lugares do mundo, Matoso ensina-nos e revela-nos essa atitude do nosso potencial enquanto nação e da esperança que devemos sempre ter. Doutor e meu xará, Luiz Henrique Caparelli Matoso, receba essa justa homenagem, nosso carinho e reconhecimento. Que sua vida continue a ser gasta, a ser dada pela ciência, pela pesquisa e pesquisadores, pelos familiares, amigos e por Deus. Você tem feito a diferença em seu tempo. Tem nos privilegiado e nos enriquecido com a sua vida. Matoso, o nosso muito obrigado. Com a palavra, o pesquisador, professor Dr. João de Mendonça Neme, chefe-geral da Embrapa Instrumentação. Boa noite a todos. Gostaria de saudar as autoridades presentes, em nome da vereadora Laide e do secretário José Galizia Tundiz, e saudar todo o público presente aqui, em nome dos alunos, excelentes alunos que foram merecedores desse prêmio com excelentes redações. O vereador Kik já falou bastante do lado científico, do mérito científico do Matoso, e toda essa ciência que ele gerou, ele criou para o país, para o mundo, se tornaram inovações, que é uma missão muito importante da Embrapa, que esse conhecimento chegue ao público e que beneficie a sociedade e gere desenvolvimento. E a história do Matoso é um tanto similar à nossa unidade, a Embrapa Instrumentação, que nesse ano está completando 35 anos. Ela foi criada em 84. Naquela época, era muito comentado. O que fazem físicos, engenheiros eletrônicos, utilizando tomografia de radiação ionizante, ressonância magnética nuclear, fototérmica, fotoacústica, o que tem isso a ver com a agricultura. O tempo mostrou a relevância desses temas, os resultados, e 10 anos depois, em 94, foi contratado o Dr. Matoso, no concurso 94, e trazendo a engenharia de materiais. Novamente veio essa pergunta, o que tem a ver engenharia de materiais com a agricultura? Que contribuição pode isso trazer para a agricultura? E passados 25 anos da contratação do Matoso, a criação da rede de pesquisa em nanotecnologia, o laboratório nacional de nanotecnologia aplicada ao agronegócio, uma rede que o Matoso lidera de mais de 150 pesquisadores, com parcerias com universidades do Brasil e do exterior, outras unidades da Embrapa, geraram muito conhecimento, muita publicação, formou recursos humanos das mais diversas áreas e tem gerado produtos também. Eu posso citar como um exemplo recente um fertilizante. A nanotecnologia tem essa capacidade de gerar insumos básicos, desde insumos básicos da agricultura até a embalagem que vai proteger o alimento e aumentar o tempo de prateleira. E como exemplo de insumo básico, é esse fertilizante que foi lançado no mercado, que tem componentes da nanotecnologia. A nano, você sabe, os pesquisadores manipulam átomos, moléculas para criar novos materiais. Então, com esse fertilizante, você está aplicando macro e micronutrientes ao mesmo tempo.
E os testes já mostram, né, resultados de campo com soja, milho, feijão, né, mostraram um ganho de produtividade de 9%. Né? Isso é muito. Né? Imagine a capacidade, o total de produção do país, que significa 9% de ganho na produção de soja, de feijão, barateamento da cesta básica do brasileiro, a competitividade do agronegócio. Né? E também, recentemente, foi lançado na feira Hortitec, né? Aí, passando para o lado já do final do consumo, né? Após colheita, uma nanoemulsão, né? De cera de carnaúba, né? Aproveitando um recurso natural da biodiversidade brasileira, você tem um produto que aumenta o tempo de prateleira de frutas e hortaliças de 15 a 20 dias até. Então, combate um problema enorme que nós temos aqui no país, né? A perda de 30%, 40%, até 50% no pós-colheita. Né? Tanto esforço para se produzir e ao longo da cadeia muita coisa é perdida. Né? Então, eu gostaria de deixar esses rápidos exemplos, né, da importância, a relevância da nanotecnologia, a contribuição que o Matoso trouxe. Né, são pequenos exemplos. Né, o Kiki já comentou, né, de diversos resultados, outras linhas que o Matoso trabalha, mas a rede nanotecnologia, liderada pelo Matoso, tem aí uma série de bons exemplos, né, de inovação aberta, que é uma coisa muito importante hoje. Né? As empresas estão investindo, acreditando nesse avanço de conhecimento que a rede, o Matoso tem proporcionado e trazendo um desenvolvimento muito significativo para o país, né? E esperança de dias melhores para todos nós. E é uma honra, né, ser colega do Matoso, ter trabalhado 25 anos ao lado dele, né, em gestão também. Né, ele foi meu chefe durante 4, 5 anos, aí, né, Matoso. E é uma honra muito grande estar aqui homenageando, reconhecendo a sua enorme capacidade como cientista, como ser humano, como amigo. Né? Então, é uma honra muito grande. A gente gostaria de parabenizá-lo e pedir uma salva de palmas para o Matoso. Obrigado. Fará uso da palavra, nesse momento, o professor Dr. Walter Libardi, vice-reitor da Universidade Federal de São Carlos. Excelentíssima senhora Laide das Graças Simões, representando o excelentíssimo senhor Lucão Fernandes, presidente da Câmara, em nome de quem eu saúdo todos os ilustres membros dessa mesa. Cumprimento também o vereador Azuaite, vereador Henrique, e cumprimento os demais presentes. Saúdo também os homenageados de hoje, os premiados de hoje, com muita alegria. Inicialmente, Matoso, queria pedir permissão para abrir um parênteses no meu discurso, que era feito em sua homenagem. Eu fui pego de surpresa pela essa premiação que a Embrapa está fazendo para esses jovens aqui. Fiquei com uma satisfação muito grande. Né? Quero parabenizar o vereador Luiz Henrique pela iniciativa, parabenizar a Embrapa, a Secretaria de Educação, que também trabalhou firme, e também a Câmara Municipal, que abriu as portas para fazer a homenagem a esses jovens. Esses jovens que são o futuro do nosso país. Parabéns a todos vocês. Tá? E façam bom uso desse prêmio. Né? Bom, quero, em nome da professora doutora Wanda Aparecida Machado Hoffmann, magnífica reitora da Universidade Federal de São Carlos, agradecer à Câmara por esse honroso convite para participar dessa importante homenagem ao professor doutor Luiz Henrique Matoso. Para mim, é um motivo especial estar participando dessa homenagem, pelo fato que o professor Matoso foi nosso aluno. Tá? É uma honra muito grande, professor.
O principal objetivo da universidade é formar pessoas bem preparadas. E o professor Matoso superou as expectativas nossas, construindo em sua vida uma bela carreira acadêmica. O professor Matoso orientou em torno de 70 alunos entre mestrados e doutorados, registrou 10 patentes e publicou 350 trabalhos, resultando um fator de H59 pela Google Scholar. Esse fator é extremamente alto, tá, para um pesquisador. Parabéns, doutor Matoso, por essa carreira brilhante que você construiu. Portanto, essa homenagem é mais que merecida. Parabenizo, então, a Câmara Municipal pela escolha dessa homenagem e ao vereador Luiz Henrique. Parabenizo também ao professor Matoso pela brilhante carreira. Eu espero, professor Matoso, que você continue construindo essa carreira com esse virtuosismo pelo bem da ciência. Muito obrigado. Com a palavra, nesse momento, o professor Dr. José Galizia Tundizi, secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, que nesta noite está representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira. Muito obrigado. Mais uma vez, cumprimento a todos e a todas presentes aqui. Cumprimento meus caros alunos, cumprimento mais uma vez a nossa ilustre mesa, em nome da presidente da sessão, a vereadora Alaide Simões. Cumprimento nosso caro vereador Aswaite e cumprimento efusivamente o nosso vereador Luiz Henrique pela homenagem ao nosso caro pesquisador homenageado Luiz Matoso. Queria dizer que muitos aspectos da carreira do Dr. Matoso já foram relatados aqui. E um momento como esse, que é um momento extremamente importante, que tem uma repercussão não só em São Carlos, mas uma repercussão nacional por causa da posição do Dr. Matoso nas Embrapas, na unidade da Embrapa, mas também pelo momento que nós estamos vivendo. Portanto, prestigiar um pesquisador com este nível e esta carreira é dar um sinal claro, especialmente vindo da Câmara Municipal, é dar um sinal claro de que ciência precisa ser prestigiada, os pesquisadores precisam ser prestigiados. Isso é fundamental na vida de qualquer nação. As nações são transformadas pela ciência. As nações crescem pela ciência. E crescem não só em conhecimento, mas há uma repercussão na economia, há uma repercussão numa cadeia produtiva no qual esse conhecimento se derrama por toda a sociedade. Portanto, essa homenagem é extremamente importante, tem esse sentido também. Mas eu queria destacar, além do magnífico currículo do professor Matoso, e realmente a citação do nosso caro vice-reitor, o índice H de 59, é bastante relevante como não pesquisador. Queria destacar os seguintes aspectos. Primeiro, não só o currículo, a produção científica e a produção de conhecimentos, mas a questão da formação de pesquisadores. Cada um de nós, pesquisadores, tem um papel extremamente importante, que é replicar o nosso conhecimento para as novas gerações, é formar mais pesquisadores. Eu queria destacar o papel que o Dr. Matoso teve nesta formação de pesquisadores. O pesquisador, em qualquer lugar do mundo, pode só produzir ciência, pode só produzir seus papers e pronto. Mas ele fez muito mais do que isso. Ele fez os seus papers, ele produziu a sua ciência, mas ele extravasou essa ciência, extravasou o seu conhecimento para outras gerações, produziu mais conhecimento. Tem uma árvore de pesquisadores que se assentam
sobre o conhecimento produzido pelo Dr. Matoso. Isso é fundamental. Mas há um outro aspecto da sua carreira que chama a atenção, que é a construção de instituições. Isso é muito importante em qualquer país, especialmente no Brasil. O Dr. Matoso foi chefe-geral da Embrapa e contribuiu muito para o crescimento da instituição aqui, como está contribuindo também o Dr. Naime, como chefe-geral da Embrapa atualmente. Mas ele teve um papel extremamente relevante na construção dessa instituição e na construção da rede de nanotecnologia. Então, ele não é só um pesquisador extremamente produtivo na sua ciência. Ele é um formador de novos cientistas, ele é um desenvolvedor de novas instituições, ele é um instigador de novas instituições. Isso é altamente relevante, não só no país como o Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Por isso, eu acho que essa homenagem é mais do que justa ao Dr. Matoso, por essas características da sua carreira. Isso mostra claramente também um outro aspecto da pesquisa e do desenvolvimento que ele fez, que é o impacto econômico que tem uma pesquisa desse tipo. Quando você forma um pesquisador, você forma outro componente da nossa cadeia de cientistas, evidentemente que isso vai ter um outro impacto na economia. Então, teve um outro papel relevante. Esses aspectos todos formam uma personalidade altamente produtiva, altamente engajada e com apoio seguramente da família, que eu queria cumprimentar, a esposa, os filhos e os pais. Teve seguramente o Dr. Matoso uma vida produtiva e feliz e espero naturalmente que ele tenha uma vida longa, continue produzindo o seu trabalho. E, além disso, continue com essas características da sua personalidade de cientista, que é construir instituições, construir o desenvolvimento do país através do conhecimento que o senhor produziu. Muito obrigado e parabéns. A vereadora Laíde das Graças Simões, que nesta noite preside esta sessão solene, entregará ao professor Matoso o título de cidadão benemérito de São Carlos, onde constam os seguintes dizeres, abre aspas. O Legislativo São Carlense outorga ao professor Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso o título de cidadão benemérito de São Carlos, em conformidade com o Decreto Legislativo número 928, de 5 de junho de 2019, de autoria do vereador Luiz Henrique Paulino Carmelo, em reconhecimento à notável contribuição prestada pelo ilustre pesquisador à cidade de São Carlos ao longo de sua trajetória na Embrapa Instrumentação. São Carlos, 22 de agosto de 2019, Lucão Fernandes, presidente, fecha aspas. Convido os vereadores Kiki e Azuaite para me acompanhar na entrega do título. Em nome do prefeito municipal de São Carlos, Ayrton Garcia Ferreira, o professor Dr. José Galizia Tundizzi, secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação,
entregará ao professor Matoso um livro, abre aspas, Fogo e Vapor, aspectos da história de São Carlos a partir da ferrovia, fecha aspas, obra idealizada e produzida pela Fundação Pro Memória de São Carlos. Acompanha a esta obra um cartão com os seguintes dizeres, abre aspas. A Prefeitura Municipal de São Carlos tem a honra de homenagear o senhor professor Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso pelo título de Cidadão Benemérito de São Carlos ao ilustre pesquisador ao longo de sua trajetória na Embrapa Instrumentação e em reconhecimento à notável contribuição prestada ao nosso município. São Carlos, 22 de agosto de 2019, Ayrton Garcia, prefeito de São Carlos. Para o seu pronunciamento, com a palavra, o mais novo cidadão benemérito são carlense, professor Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar os ilustres autoridades integrantes da mesa, na pessoa da vereadora Laide, e agradecer muito pela presença e pela homenagem. Eu queria agradecer também aos vereadores Azuaite e Luiz Kiki, e na pessoa do Luiz Kiki agradecer por essa homenagem, pela parceria com a Câmara Municipal, e pelo evento, o programa Embrapa Escola, pela parceria nesse programa que foi extremamente gratificante para nós. Queria também agradecer a todos os presentes, a minha família, minha esposa Valéria, meu filho Davi, aos meus pais, Luiz Antônio e Maria de Lourdes. Também agradecer aos meus colegas da Embrapa, o Naime, o Marco, pela presença. Agradecer a todos os membros, a Secretaria de Educação, a Diretoria de Educação, ao professor Libardi também, que foi professor meu, o atual vice-reitor da UFSCar. Agradecer ao professor Tundizi, agradecer aos meus amigos e colegas da Embrapa. Estou vendo o doutor Martim, a doutora Débora e todos os colegas da Embrapa. Agradecer também pela presença a minha comunidade de Santa Isabel, na pessoa do Paulo e da Sueli, e meus irmãos de comunidade pela presença, é uma satisfação tê-los aqui. Queria também agradecer muito ao Fragali, a Mônica e a Cristiane, como o Luiz Henrique que bem disse, que foram quem realmente carregou o piano, fez isso acontecer. Eles realmente são as pessoas-chaves, foram as pessoas-chave nesse programa Embrapa Escola. Muito obrigado a vocês. Eu queria também agradecer aos alunos pela possibilidade, né, por participarem desse programa, e parabenizá-los pela redação, pela premiação. Vocês estão realmente de parabéns. Agradecer aos professores que nos deram essa oportunidade. Foi um prazer muito grande recebê-los lá na Embrapa, ver o seu entusiasmo. Os alunos sempre espelham nos professores. Eu vejo e lembro que eu sempre me espelhava nos meus professores, e aqui é uma honra ter 2 ex-professores aqui comigo, porque eu vejo que o meu filho Davi sempre está contando as façanhas e os ensinos dos professores. Ele está cursando ao UFSCar hoje, então me lembra também a reconhecer essa responsabilidade que nós temos. Nós recebemos muito, e a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, é uma satisfação muito grande poder receber. Eu acho que vocês puderam perceber a alegria nossa, minha e dos colegas da Embrapa, de estar lá com vocês, vendo o agito, às vezes fazendo um pouco de farra com vocês, que eu também gosto.
e ver o entusiasmo de você, as ideias, as perguntas que às vezes nos questionam. Então, foi extremamente gratificante esse programa, uma parceria que a gente tem todo interesse em continuar com a Câmara Municipal, com a outra unidade da Embrapa também, a Embrapecuária Sudeste, e, se possível, por que não, com a universidade também, que é o berço da educação do nosso país. E eu queria dedicar essa homenagem aos meus pais. Que sempre me estimularam aos estudos. Eu estudei em escola pública e às vezes sofria bullying, porque os melhores alunos, ainda mais, ele é o único menino aqui, então as meninas que eram as estudiosas, e para um menino não cabia muitas vezes bem ser o estudioso ou estar entre os primeiros da classe. Então, os meus pais sempre me estimularam e acho que certamente eu devo muito a eles. E também, como o vereador Kiki colocou, não só estimular a estar aberto ao conhecimento, mas estimular como ser humano a fazer o bem. Meu pai está fazendo mais de 50 anos de vicentino, meus pais estão fazendo 60 anos de casado, então esse tripé família, igreja, Deus e trabalho, eu acho que é o tripé que todo ser humano deve estar apoiado, alicerçar a sua vida. Se a gente quer construir uma sociedade melhor, a gente tem que construir não só melhores profissionais, mas melhores ser humano. E a célula da sociedade é a família. Então, eu queria também estimular os alunos. Eu dei algumas pinceladas de alguns estímulos durante a palestra e a visita que vocês fizeram nos laboratórios da Embrapa sobre isso, a importância que é a gente também colocar a nossa base sobre a família, e queria que vocês também se preocupassem com isso. Antes de ser qualquer coisa na vida, antes de ser a profissão que a gente queira ser, eu sempre me preocupei, e acredito que a gente sempre deve se preocupar em ser um bom ser humano, uma pessoa que tem dentro de si o desejo de fazer o bem para as pessoas. E isso eu estava lembrando ali, que meus pais me ensinaram desde pequeno. Me lembro, com 7 anos de idade, a gente ia andando pela Vila Prado com a carriola na casa das pessoas para pedir mantimento, e depois juntando as cestas básicas e poder lá atrás do Jesuíno de Arruda, onde o professor Zweiter era meu professor de português, e ali não tinha nenhuma casa, era só barraco atrás do Jesuíno de Arruda, o que hoje é Cruzeiro do Sul, poder levar a cesta básica para os assistidos dos vicentinos, numa pobreza que era muito maior do que se existe hoje. E ali ver a alegria das pessoas e sentir aquilo que Madre Teresa de Calcutá sente, São Francisco, que é o meu grande santo, sentia que há mais alegria em a gente dar do que em a gente receber. E acho que isso que é a base que forma o ser humano. Antes, a preocupação minha não é ser um grande cientista, que isso eu diria que até no mundo de hoje não é tão difícil, mas de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa que pensa antes de fazer ciência qual o benefício que aquela ciência pode trazer para a sociedade, num mundo extremamente individualista, egoísta. É sempre um desafio para mim e é sempre um desafio, eu acredito, para cada um de nós. Então, as bases religiosas e familiares são extremamente importantes para direcionar a nossa vida e para se construir uma sociedade melhor. Eu também queria agradecer e parabenizar os professores, né, e mais uma vez os alunos, porque eu acho que o grande mistério, né, o grande segredo, na verdade, da felicidade e do bem-estar da sociedade é a gente entrar nesse círculo virtuoso, que é ter o desejo de aprender. Ter o desejo de aprender, como foi muito bem falado pelas pessoas que me antecederam aqui.
ter esse desejo de aprender. Aprender que começa desde as bases, aprender a ser filho, aprender a ser pai, aprender a ser um bom aluno, né, Davi, que não é farra, mas é como muitos na universidade, que não é o caso dele, claro, obviamente, que só pensa em fazer, mas estudar. Então, o gosto por se aprender, entrar nesse ciclo virtuoso, que é o gosto por aprender, o gosto em receber, aprender também sobre uma profissão, sobre a ciência, sobre a tecnologia, e também o gosto de depois dar o melhor de nós para aprender, mas dar o melhor também de nós para levar esse conhecimento para as pessoas, para saber que nós podemos, como foi dito aqui, fazer toda a diferença por uma sociedade melhor. Nós somos os protagonistas da nossa vida. Então depende só de nós criar um mundo melhor para nós. E a felicidade, esse mundo melhor que nós tanto desejamos, está dentro de nós. Né? Que é essa fonte que vem de Deus, do Criador de todo o universo, de poder descobrir... Eu sou meio enrolado mesmo, vocês lembram das aulas, né? Mas eu estou terminando. Descobrir esse ciclo virtuoso, que é o teu gosto por aprender. Depois, com esse gosto por aprender, ter o gosto de fazer o bem pelas pessoas. E ver que isso é o que é mais fascinante. É que a gente, quando a gente dá algum conhecimento, ou qualquer coisa, seja uma pessoa que bate na porta, ou seja, para uma pessoa que está precisando de uma palavra para nós recebemos muito mais em troca. Esse é o grande mistério da natureza. Que a semente, se ela quer jogada no chão, ela não perder a vida, ela vai ficar uma semente sozinha ali. Mas se ela perder a vida e morrer para o solo, deixar ser castigada pelo sol e pela água, ela meio que apodrece, ela se desfaz, mas ela cria raízes, como o professor Tundizi falava aqui, e cria nova, isso passa para outras gerações, se transforma numa planta, que produz frutos e novas sementes. Esse ciclo virtuoso é o que nós precisamos na nossa sociedade. Eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, por essa oportunidade. Agradecer mais uma vez a todos por essa homenagem que me deixa extremamente honrado e feliz, porque eu sou são carlense. Agradecer mais uma vez aos meus pais, ao meu filho, à minha esposa pelo carinho. Agradecer a todos meus amigos, meus irmãos de comunidade e a todos vocês pela presença. Vocês me fazem muito bem. Muito obrigado. Com a palavra para o encerramento desta solenidade, a presidente vereadora Laíde das Graças Simões. Eu quero inicialmente cumprimentar as duas mulheres presentes aqui na mesa esta noite, a Débora e a Ariadne. Eu gosto de destacar porque a maioria das vezes é só homem aqui em cima, né? Então, quando tem duas mulheres, a gente precisa enaltecer a presença. Em nome de vocês duas, eu cumprimento a todos, agradeço pela presença de todos aqui na mesa. Quero cumprimentar aos jovens, dizer a vocês que, além de tudo que vocês já representam, que vocês tenham boa vontade para enfrentar tudo que há de vir para vocês alcançarem os seus objetivos. Não é fácil, mas a gente consegue. Temos um exemplo aqui, né? Aos familiares do homenageado desta noite, né? Parabéns a vocês por desfrutarem e emprestarem ele um pouquinho para a gente essa noite. Ao Kiki, pela iniciativa, não só de homenagear
o Luiz Henrique, o doutor Luiz Henrique, mas também de voltar, de ressuscitar um projeto que estava meio parado e que é tão importante, né? O Azuaite, a presença dele é sempre muito importante, também professor, destacado na nossa cidade. E é o professor Tundizi, que falou por 2 vezes e conseguiu falar diferente, você viu? Ele fez 2 discursos diferentes. Então, eu acho que são pessoas brilhantes, de destaque, todos vocês aqui presentes também, professores, amigos do homenageado, pais dos jovens aqui presentes hoje, que representam os quase 700 que participaram do projeto. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui presenciando e vivendo esse momento tão importante da nossa cidade e tão bonita. Uma sessão muito bonita. Eu senti em você um São Francisco de Assis mesmo, viu? Você parece muito com ele. Eu sou devota de São Francisco e você falando com essa calma e tão bonita assim, com o coração, eu senti a presença dele. Parabéns pela pessoa que você é. Bom, agora eu vou encerrar, viu, gente? Agradecendo a presença de todos os que compareceram a essa sessão solene de premiação dos alunos vencedores do programa Embrapa Escola e também da entrega do título de cidadão benemérito de São Carlos ao professor Dr. Luiz Henrique Caparelli Matoso, faço o necessário registro de que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, repleta de significado e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas. Parabéns, professor Matoso, e parabéns aos alunos vencedores do programa Embrapa e Escola. O homenageado receberá os cumprimentos na sala da presidência. Boa noite a todos e muito obrigada pela presença e pela atenção. Muito boa noite. O seu caráter público.